Oi, gente, bom dia, né? Bom dia, estamos aqui para mais um devocional, glória a Deus. Hoje o Ezequiel pregou no culto jovem, meu filho, pela primeira vez pregou. Olha que honra para uma mãe ver o quanto valeu a pena ensinar a criança no caminho que deve andar, né? Ele hoje pregou pela primeira vez. Então, eu sei que tá tarde, mas aprove a Deus de ser esse horário. Estou eu aqui para fazer live. Não faço live geralmente no sábado, mas como ontem também nós tivemos um compromisso e não deu para gravar a live, né? Então, estar em família é muito importante. E ontem eu fui visitar uma tia, né? Foi uma benção. Então hoje o tema é a paixão de Cristo e a gente vai ler Isaías 53, do 4 ao 7 e depois o 10 e 12. Diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquineadores, ele não abriu a boca. Meu Deus. E agora o 10, do 10 ao 12, diz. Cadê o 10? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, gente. Olha, a Bíblia ela é fantástica, sabe? Esse livro de Isaías, o livro de Isaías é um livro fenomenal, gente. Porque sejam bem-vindos, gente. Ver o livro de Isaías, gente, falando de Jesus. O livro de Isaías é no Velho Testamento. É revelação purinha, revelação pura. Ainda tem gente que fica buscando revelação para cima e para baixo. A revelação está na palavra. Eu acredito em revelação, gente, mas assim, revelação não é uma coisa assim, tipo, ei, ora por mim e para ver o que Deus tem para revelar. Não é quando a gente quer, é quando Deus quer. E a gente sabe quando a revelação vem da parte de Deus. Eu creio em revelação. Mas eu tô falando que é a revelação real mesmo. A verdadeira, que você não tem como ter dúvida. Ela vem na palavra de Deus. Você quer ver revelação? Lê o livro de Naum. Vê o livro de Isaías. Você vai ver o que é revelação, viu? Nossa, olha, eu fico boba. Um texto desse falando claramente da morte de Jesus pelos pecadores, por nós, por mim, por você.
E vamos ver aqui o texto devocional, gente. Para quem não me conhece, eu faço devocionais e compartilho com vocês o meu devocional. É essa hora hoje que eu estou fazendo o meu devocional por conta da correria deste dia. Mas foi um dia produtivo, glória a Deus, aleluia. E estou aqui ainda acordada e vou fazer porque eu preciso me alimentar. Já fui ao culto hoje, foi meu filho que pregou, mas eu não poderia deixar e nem deixar de compartilhar isso com vocês, né? Então vamos lá. Então, versículo 5 destacado aqui: sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Antes do ator Jim Caviezel interpretar Jesus no filme A Paixão de Cristo, o diretor Mel Gibson o alertou de que o papel seria dificílimo e poderia impactar negativamente a carreira dele. Mesmo assim, ele aceitou o papel dizendo: temos que conseguir, mesmo sendo difícil. Durante as filmagens, Caviezel foi atingido por um raio, perdeu muito peso e feriu-se acidentalmente na cena de açoitamento. Depois afirmou: não queria que me vissem. Desejava que vissem apenas Jesus. As conversões aconteceram por intermédio de Cristo. O filme impactou profundamente Caviezel e outros participantes, e só Deus sabe quantos dos milhões que o assistiram tiveram a vida transformada. A Paixão de Cristo refere-se ao tempo de maior sofrimento de Jesus, desde a entrada triunfal no domingo de Ramos até a traição, a zombaria, o açoitamento e a crucificação. O relato aparece nos 4 evangelhos. O profeta Isaías predisse o seu sofrimento e as consequências, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelha. Nos desviamos como ovelhas. Mas por causa da crucificação e ressurreição de Jesus, podemos ter paz com Deus. Seu sofrimento abriu caminho para estarmos com Ele. Nossa, gente, que palavra abençoada, né? Sábado agora já é domingo, né? Porém, assim, por exemplo, eu moro no setor rural aqui. Tá tendo uma festa aqui. Num sítio do lado que foi alugado, uma festa chamada Balada 2026 Sábado Santo. Eu não consigo assim conceber como que as pessoas podem pegar um sábado onde se comemora, fala que é Sábado Santo, e fazer uma balada dessa. Que tá prevista aí para terminar só amanhã, né? E é uma festa de som automotivo. As pessoas perderam o temor. As pessoas não querem nem saber. É igual a gente comemorar o Natal e encher a cara e fazer de tudo de errado num dia em que Jesus... Não, eu sei que dia 25 de dezembro não é o dia que Jesus nasceu, mas é a oportunidade que a gente que diz que é cristão temos de refletir sobre o nascimento de Jesus, o propósito dele aqui, né, por nossa conta, para que pudéssemos hoje ser redimidos dos nossos pecados, sabe? Não precisarmos matar bichos e tudo mais para amenizar o nosso pecado. Não, o Cordeiro vivo
santo, o próprio Deus, o Filho de Deus veio e morreu num sacrifício de cruz por mim, por você, sabe? E ele com um coração maravilhoso, nosso advogado fiel. Um advogado fiel que já logo lá na cruz, ele já mostrou o amor dele quando ele perdoou e falou para aquele ladrão da cruz que aquela noite aquele homem estaria com ele no céu. Um ladrão que se reconheceu que Jesus, era Deus. E ele teve essa misericórdia. É por isso que eu falo, até o último suspiro há uma chance. Eu estava assistindo um vídeo aqui agora, por isso também que eu demorei. É um testemunho de uma senhora de oração sobre o jejum. Ela jejuava como moeda de troca, sabe, com Deus. E ofertava também como moeda de troca, achando que Deus teria obrigação porque ela estava se sacrificando. E ela veio a falecer por 14 minutos e 23 segundos numa mesa de cirurgia. E Jesus foi ao encontro dela e deu uma lição nela e falou: você está ensinando as minhas servas errado. E confrontou ela, e isso, nossa, como é importante a gente entender o que é jejum e oração, a gente entender que jejum é consagração, é para que a gente possa matar a carne e é vivificar o espírito dentro de nós. O jejum não é para conseguir bens, o jejum não é para receber cura, né? Não é para nada disso. O jejum é para a gente se consagrar, para a gente se fortalecer em Deus. Por isso que fala que tem castas que só sai com jejum e oração, né? E que o verdadeiro jejum é dar o que comer para as viúvas, para os necessitados, né? Tem um texto que fala isso lá no Velho Testamento. Eu não me recordo aqui agora se é Ezequiel 7 ou se é Jeremias, eu não lembro, não dá para procurar aqui. Ou seja, a gente precisa entender o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Esse período que a gente está vivendo aqui. Quando fala esse filme A Paixão de Cristo, porque Cristo é apaixonado por nós. Ele é um amor assim, o que ele fez por nós, e ele vai voltar para nos buscar, e a gente precisa estar preparado, posicionado, sabe? É um amor, é por isso que eu gosto daquele louvor, que amor é esse, sabe? Porque que amor é esse mesmo. E a pergunta de hoje é: que aspecto da vida e do sofrimento de Cristo mais consegue te impactar? Você assistiu o filme A Paixão de Cristo? Você assistiu? Cara, quando eu assisti aquele filme eu chorava tanto. E eu acho que eu ainda não era cristã, não. Esse filme eu acho que tem mais de 20 e poucos anos, né? Eu vou fazer 23 anos de convertida. Mas que filme que mexia com a gente. E mexe, né? De vez em quando eles botam aquela música Getsemane e faz assim aquele vídeo com várias cenas da Paixão de Cristo, né? Então a gente precisa refletir sobre essas questões. Jesus, ele é amor, a gente recebe a salvação pela graça e não por obras, e a gente precisa ter essa consciência. As coisas de Deus não são moedas de troca. Jejum não é moeda de troca, oferta não é moeda de troca. Não é porque eu sou ofertante que significa, ou dizimista, que eu não vou ter nenhum probleminha financeiro, nenhum aperto financeiro. Não significa. Se eu for uma pessoa descontrolada, não tiver inteligência financeira, vai arrumar problema.
Certamente, não é porque eu sou dizimista e vou ser desregulada financeiramente que eu só vou prosperar, que eu só vou ter. Não existe essa promessa. Existe de fechar o devorador, né, o migrador, os gafanhotos, mas tem que ser de coração e não por obrigação. É de coração. É de coração. Tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração. Tudo que a gente for fazer para Deus, que seja de coração, nada por obrigação ou por moeda de troca, né? Então, que neste dia, né, nós possamos refletir sobre isso, a paixão de Cristo. Hoje, né, que já é domingo, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Ele tem uma promessa, que Ele voltará para nos buscar. E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. A gente não sabe o dia. Mas a gente precisa estar preparado. Precisamos nos posicionar, buscar, se atentar para as distrações, sabe? O inimigo tem lançado distrações nas nossas vidas para que a gente possa se dispersar daquilo que é trivial e importante, que é a presença de Deus, que é estar em família. Deus é um Deus da família. O inimigo quer destruir a minha e a sua família. Se a gente estiver alicerçado na rocha, que é Cristo, ele não vai conseguir. Amém? Então agora eu quero abrir para pedidos de oração. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidinho, tá? Que eu vou começar a orar, eu fecho os olhos, não vou ver o pedido. E se você não quiser se expor, não tem problema. Se você quiser botar o seu pedido, você me segue lá e manda uma mensagem com o seu pedido. Eu vou estar orando por todas elas, certamente. Quem me conhece sabe que eu vou orar. E muitas das vezes sou tocada a perguntar, e aí, como é que tá? E aquela situação, né? Que eu acho que é importante. A gente deve se preocupar uns com os outros. Amém? Tem algum pedido de oração? Escreve aí no chat rapidão, tá? Vou orar. Vou orar. 1, 2, 3. Amém. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença nesta madrugada, Senhor, para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que precisamos de Ti. Nos cobre, Senhor, com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Traz a paz que excede todo entendimento que só o Senhor pode nos dar. Toma cada um que entrou nesta live, Senhor, nem que por um segundo, e toca as suas famílias com a Tua presença, com a Tua unidade, com a comunhão que vem de Ti, com o Teu poder, com a Tua paz. Ó Deus, em nome de Jesus, eu Te peço por aquelas pessoas que têm sofrido de ansiedade, de insônia. O Senhor possa, Senhor, dar-lhes uma noite reparadora de sono. O Senhor possa pegá-los no colo e ninar. E que aos ansiosos, Senhor, que possamos colocar nossa confiança em Ti. E confiar que há tempo para todas as coisas, não é no nosso tempo, mas é no Seu tempo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este momento, por esta live. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós só temos a agradecer. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo. Muito obrigada por acompanhar. Se gosta desse tipo de conteúdo, pode me seguir. Lá tem um monte de live. Já eu vou baixar essa live e vou postar lá também.
Que Deus abençoe. Beijo no coração. Até segunda-feira.